Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui, de Presidente Pitácio, nós temos Escola Bíblica em nossa sede, na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos ali. E também aqui na Vila Esperança, aonde nós estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você é o convidado especial a estar conosco, participando presencialmente. Por quê? Porque isso aqui é apenas um aperitivo para você, meu amigo professor ou professora, para termos uma visão daquilo que vai ser falado domingo. Porque a igreja do Senhor é Cristo como cabeça e ela é um corpo. E o corpo precisa estar junto, precisa estar ligado, precisa estar sendo um auxiliado pelo outro para que venham crescer juntos na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 3, que falou sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Desmontamos a ideia de que Deus somente tem a nação de Israel como benefício de salvação. Haja vista que todos nós sabemos que Deus tem um plano para a nação de Israel, que nós vamos ver aqui Gênesis até o capítulo 11 ali. Veja que é Deus tratando ali com nações de forma universal. E aí, a partir de, então do capítulo 12 de Gênesis, através de um homem chamado Abraão, Deus prometendo ali abençoar outras nações pelo meio de Israel, que começou com uma chamada de Abraão. Então veja, em Gênesis, do capítulo 1, capítulo 11, nós vemos que não se fala de nação. Não existe nação, mas sim clãs, famílias, tribos. Então veja, a partir do capítulo 12, veja que aí através de uma nação, de um povo, Deus quer ganhar outros povos, ou seja, a nação de Israel. Sabemos que Deus tem um plano para a nação de Israel ainda. Israel falhou no seu propósito missionário, de ser exemplo, testemunha, anunciar a outras nações. Mas Deus, ele não falhou com a sua promessa para a nação de Israel. É o engano alguém tentar mexer, tentar acabar com a nação de Israel, porque isso não vai acontecer. Porque sabemos que Deus ainda tem um plano para a nação de Israel, que ele não falhou. E sabemos que a graça de Deus também, nós vemos salvação no Antigo Testamento, nós vemos a graça de Deus se manifestou ali em Noé. Ele achou graça diante do Senhor. Isso é a graça, porque a graça ela é retroativa, ela tem efeito retroativa e proativo, ou seja, tem efeito passado, mas também tem efeito futuro. Então nós vemos ali, e se temos ali Deus preocupado com um povo que não fazia parte da nação de Israel, que foi aquela viúva de Sarepta, de Sidom, e viu Deus também ali preocupado com outras nações, a qual usou o profeta Jonas para pregar a Nínive. Haja vista que, a princípio, ele não queria ir, mas Deus preparou um grande peixe ali e vomitou ele não lá em Nínive. Sabemos pela geografia que Nínive não tem mar. Vomitou ele em terra, porque desobediente não prospera na sua jornada. E ele levantou, capítulo 3, e foi a Nínive. Sabemos que os ninivitas eram más e eram cruéis. Mas Jonas, Deus permitiu algo para que ele fosse pregar o evangelho. Assim como anunciar a salvação. Assim, se eu e você nós fugirmos desse propósito, Deus pode sim também permitir, talvez não seja tragado por um grande peixe, mas outra circunstância, outra situação, para que eu e você venhamos a pregar o evangelho, como aconteceu na vida de Jonas. E ele foi e anunciou a salvação às pessoas, que 120 mil se converteu em 3 dias ali ministrando. Depois ele ficou desgostoso, né? Mas Deus mostra ali
que a misericórdia ela é para todos. Veja que Jonas, quando Deus chama ele, ali, da onde ele estava, ali em Jope, para Nínive, tá? Da onde ele estava para Nínive, era aproximadamente 800 km, né? Só que, para onde ele foi? Para Tarsis, que é a Espanha, bem lá pelo final ali, um lugar bem distante, ficava 4.000 km aproximadamente. Então veja, o desobediente sempre anda mais. Veja que a nação de Israel, que foi ali em 40 dias, se tornou 40 anos. A desobediência de Jonas fez com que ele caminhasse um pouco a mais. Então nós vemos a salvação no Antigo Testamento, tá? Porque nós vamos perceber que a Bíblia o Antigo Testamento revela o Novo, como diz Agostinho da Hipona, e o Novo Testamento revela o Antigo. Então isso nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia inteira é Deus, o amor de Deus sobre todas as nações, não somente a nação de Israel, e é isso que nós aprendemos no Antigo Testamento. Aprendemos sobre alianças, que existe 8 tipos de aliança. Primeira aliança, aliança edêmica, ali no Jardim do Éden, né? Dali do período da inocência. Aliança adâmica, né? De Adão, Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15. Aliança noética, né? Terceira aliança noética. Quarta aliança abraâmica, a bênção para a nação de Israel. Quinta aliança mosaica. Sexta aliança palestiniana. E a sétima aliança davídica. E agora a nova aliança que nós estamos vivendo, feita através do sangue de Cristo. Então, o tema de hoje é missões transculturais no Novo Testamento. Antes de eu dar abertura aqui, vocês vão perceber, queridos, que o Antigo Testamento, anote aí, pega papel e caneta, anote, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Estamos com 396 inscritos. Esse número pode aumentar. Então clica aí, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva em nosso canal, queridos. Seja um canal para abençoar outras pessoas, para fazer missões. Eu sei que talvez você não está fazendo esse vídeo, mas estamos fazendo, então compartilhe, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de compartilhar um vídeo, né? Que vai ser algo bom, que vai ser algo produtivo para alguém. Então eu vou passar algo aqui muito forte, muito profundo, e você precisa anotar aí e comprovar biblicamente. Muito bem? Então vamos que o Antigo Testamento fala da preparação da obra do Redentor. Anote aí. O Novo Testamento fala da manifestação da obra do Redentor. E nos Evangelhos, vamos ver um pouco mais à frente, a explicação, né, da obra desse Redentor. Nas Epístolas, nós vemos aqui a explicação. Não, deixa eu voltar aqui. Primeiro, o Antigo Testamento, a preparação da obra do Redentor. O Novo Testamento, a manifestação desse Redentor. E nos Evangelhos é a manifestação, anote aí, a manifestação da obra desse Redentor. E nas Epístolas, que nós vamos ver daqui a pouco, é a explicação da obra do Redentor. E no Apocalipse é a consumação da obra do Redentor. Aleluia! Então veja, o Antigo Testamento, anote aí. Antigo Testamento, a preparação da obra do Redentor. O Novo Testamento, a manifestação da obra do Redentor. E nos Evangelhos, a manifestação. E nas Epístolas, a explicação. E no Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Então, queridos, nós vamos ver que já havia uma visão missionária. Lá em Mateus 23,15, veja que os judeus, eles pregavam ali, mas para fazer proselitismo. Ou seja, quer converter gentio em judeus. Já tinha uma visão acerca da missão do Novo Testamento, mas de forma equivocada, de forma errada, mas eles tinham essa visão. Muito bem, queridos, nós vamos ver aqui, já falamos sobre o plano de Deus com a nação de Israel, né? Através de Israel, a salvação vinha dos judeus, mas não por ser judeu. Nós vamos lá em João 4. Então vamos aqui, queridos, darmos a nossa introdução na nossa aula que fala, o tópico 1 fala, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. E aí nós vamos perceber algo muito importante, porque nós vamos ver, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, de Gênesis e Apocalipse, querido. A Bíblia se resume em 3 coisas, nós vamos ver também, que é criação, queda e restauração. Criação, queda, restauração. Anote aí, criação, queda, restauração. Se resume em 3 coisas.
Só que quando nós vamos ler o livro de Gênesis, olha só que algo interessante de Gênesis e Apocalipse. Porque Gênesis, anota aqui, isso é aula de teologia, mas eu vou passar essa profundidade para vocês. Gênesis inicia falando sobre a criação da vida. Deus cria céus e terra e criação da vida. Veja que Gênesis inicia falando sobre a criação da vida. Depois, a última palavra de Gênesis é caixão. José morreu embalsamaram em um caixão no Egito. Então veja, começa falando Gênesis da vida, termina com um velório. Começa com festa, termina com um velório, um sepultamento. Só que lá do Egito, que é uma figura do mundo também, lá no Egito Deus vai levantar um homem chamado José. Mas só que, como que se inicia então? Deus levantou um homem chamado José, que é um tipo de Cristo, para Salvador ali no Egito. Então veja, mas que termina com a morte. Só que aí Deus tinha um plano ainda de trazer a salvação. Isso você vai ver que o livro de Êxodo começa falando sobre morte. A morte que Faraó ordenou ali, a morte dos meninos hebreus. Que Herodes também imitou depois sabendo que vinha um Redentor. Muito bem. Mas aqui nós vemos aqui que o Êxodo começa com morte. Gênesis termina com morte. Só que Deus ia levantar também Moisés como libertador. E aí Faraó se levantou para matar todos os meninos. E aí se você me perguntar, mas por que não as meninas? Porque, pensa aqui comigo. Pense aí com você. Morrendo os meninos, ia sobrar quem? Ia sobrar as meninas. E as meninas, então, ia ter que se casar. Ia se casar com quem? As meninas se casaram, então, com os egípcios. Ou seja, veja que é algo interessante, nós sabemos, porque aqui nós já vemos que é um plano de Satanás já querer destruir a nação de Israel, que não é somente daqui. Essa não é a única vez. Mas o plano de Israel, o plano, de Faraó, é destruir a nação de Israel, destruir a linhagem de Israel, a linhagem que vinha o Messias, a linhagem messiânica que vinha o Salvador, que é Cristo. Ou seja, se os egípcios casassem com as hebreias, uma ia ter filho, logicamente ia desfilhando e acabando a linhagem hebreia dos judeus que viria Cristo. Então veja que Satanás sempre arquitetando um plano para destruir, mas não vai conseguir. Porque a vontade deles é aniquilar Ezequiel, mar abaixo, mas não vai conseguir, porque Deus tem um plano. Só que aí, a última palavra do Antigo Testamento é o quê? Maldição. Antes que vem, filha terra com maldição. Só que lá promete que lá em Malaquias vem promete que nasceria o sol da justiça, que apontando para Cristo, para quem temesse. Então veja que algo interessante. A última palavra, então, do Antigo Testamento é a maldição. E qual é o primeiro sermão de Jesus? Bem-aventuradas, bem-aventurança. E Apocalipse, a última palavra é o quê? Fala sobre graça e amém. E amém é o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3. Isso diz o amém. Ele fala para a igreja de Laodiceia. Isaías também fala, o Deus da verdade, amém, aponta para Cristo. E veja que uma das últimas palavras de Apocalipse é a graça e amém. Veja que primeiro, Gênesis fala da criação da vida, inicia falando da criação da vida, termina com morte, depois inicia o Êxodo com morte, termina debaixo de maldição, o Antigo Testamento, só que aí Jesus vem trazendo as bem-aventuranças, o primeiro sermão de Jesus, e finaliza com a graça e com o amém, terminando com o amém, ou seja, apontando para Cristo Jesus trazendo essa graça. Veja que algo que é interessante, porque nós vamos ver que o Antigo Testamento, a forma é o quê? Centrípeta. Centrípeta é o quê? Anote aí, é que se voltasse a Jerusalém, voltando sempre para Jerusalém. Só que agora, no Novo Testamento, anúncio é centrífuga, ou seja, da fuga, tem que sair, centrífuga. Agora é sair, Atos 1:8, Jerusalém, receberem revestimento de poder, para que vocês venham a ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então veja, agora é centrífuga, não é mais centrípeta, voltada-se para Jerusalém. Então, o tópico 1 aí fala, a Bíblia mostra um Deus missionário, de Gênesis a Apocalipse.
E aí depois o item 2, o ponto 2, fala uma perspectiva missionária do Novo Testamento, sempre apontando para quem? Apontando para a pessoa de Cristo, a qual enviou o seu unigênito. Deus enviou o seu unigênito. David Livingstone, ele disse o quê? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então veja, no Novo Testamento nós vemos aqui primeiro Deus sendo missionário, Jesus sendo enviado por Deus. E aí nós vemos o ponto 3, a igreja à luz dessa revelação. Porque a igreja precisa dar continuidade àquilo que Jesus ele fez, aquilo que os apóstolos fizeram. Porque Mateus 28:19 fala o quê? Ide fazer discípulos e ensinai. Marcos 16:15 fala ide pregai. Mateus fala ide ensinai. Então veja que a pregação e o ensino ao mesmo tempo. Queridos, aí nós vamos para o tópico 2, que vai nos falar, né, sobre missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui, queridos, missões nos evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas é um sinótico, quer dizer, semelhantes. João, né, não tem semelhança com os outros evangelhos, mas traz mais o quê? Porque Mateus, revelado para os judeus, Marcos para o romano, Lucas para os gentios, João fala sobre a divindade do Senhor Jesus. Mostra uma universalidade que vamos mostrar já para você entender. Nós vemos, queridos, então, nós vemos aí na leitura em classe, que está aí, mostra Isaías 61 e Lucas 4. Veja que lá em Isaías 61, Isaías fez 700 e poucos anos de Cristo. O verso 2 fala, pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os tristes. Só que Lucas 4, esse cumprimento dessa profecia, 19, fala, apregoar liberdade aos cativos, a dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É a graça que nós estamos vivendo. Veja que Lucas não fala do dia da vingança de Deus, que é para aqueles que vão ficarem aí na grande tribulação. Lucas não fala isso. Então veja, é o Antigo revelando o Novo, o Novo revelando o Antigo Testamento. Então tudo isso nós podemos ver nos Evangelhos. Então nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Então veja que o comentário vai dizer aqui no item 1, não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. E eis a natureza missionária de cada um. Você vai ver em cada um desses evangelhos. Olha um fato que nos chama a atenção, queridos. Destaquemos aí, Pilatos, um pregador. Mas como Pilatos pregou a palavra? Olha o que diz lá em João, queridos, só para você entender. João capítulo 19, que diz assim, eu vou ler o verso 19, João 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que olha agora o verso 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim. Olha só que algo interessante, os romanos identificavam com placa, né, algumas coisas. E essa placa aqui, que quem escreveu foi Pilatos, olha só, lá em João 19, o verso 14, e era a preparação da Páscoa e casa a hora sexta, então disse aos judeus, quem disse? Pilatos, eis aqui o vosso rei. Quem está dizendo isso aqui é Pilatos. E o verso 5 ele fala, eis aqui o homem. Só que o verso 14, eis aqui o vosso rei. Só que o que ele escreve aqui, até os principais chegou, não, deixa que ele escreve, né? Porque, olha o que ele falou. O verso 22, Pilatos, quando ele falou, não, deixa que ele mesmo escreve, né? Os principais sacerdotes judeus, né, falaram para ele não, que ele mesmo escrever Jesus. Mas olha o que ele diz.
Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ou seja, queria que Jesus falasse, né? Queria que Jesus falasse. Mas ele disse: não, o que escrevi, escrevi. Olha só, queridos, algo nos chama a atenção, que na Igreja Católica essa placa chama INRI, que é o que? O hebraico, o latim e o grego. Esse fato, queridos, nos chama a atenção. Por quê? Quando falamos sobre o hebraico é o quê? É a língua nacional. O latim é a língua local do império e também de um país. E o grego, sabemos que existiu o grego comum, né? O grego koiné, o grego comum, e o outro grego mais aprofundado que existia. Veja que o grego é uma língua universal. Então essa placa aqui tinha um efeito nacional, local de um país, de um lugar, e também internacional. E a Bíblia diz que todos viram aquela placa, os judeus. Veja que nós vamos ver aqui. Todos leram essa placa. Verso 20. Muitos dos judeus leram esse título, só que não estava na língua nacional. E aí esse fato, queridos, pode ter trazido impacto, porque tudo que você vê traz impacto. Quem estava ao lado de Jesus eram dois ladrões. Um ex-ladrão estava ali, porque um reconheceu que Jesus era rei. Mas por que ele reconhece, Lucas 23, que Jesus, ele era rei? O que chamou a atenção? Lucas 23, enquanto alguém disseram, né? Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus não poderia salvar a si mesmo. O propósito dele é salvar a humanidade. E depois fala da escrita que estava ali, né? E depois fala assim, aquele que estava ao lado de Jesus, o ex-ladrão, que reconheceu que ele era o rei, verso 40, respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E ele falando para o outro malfeitor que estava ao lado de Jesus também. Na verdade, 41, com justiça, porque receberemos nossos feitos, merecia. Mas esse nenhum mal fez. Veja que aqui já há um arrependimento desse ex-ladrão. E disse a Jesus, um dos malfeitores que estavam ali, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, veja que ele reconhece que Jesus tem um reino. E quem tem um reino só pode ser rei. Vocês entenderam? Então ele disse o quê? E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus disse o quê? 43, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu não vou entrar aqui nessa questão de hoje. Não, eu vou entrar aqui na questão de que aquela placa trouxe um impacto muito grande. Um impacto nacional, local, nacional e internacional. E esse ex-ladrão da cruz reconhece que Jesus é rei não somente dos judeus. E essa leitura de Pilatos, quase que talvez de maneira imperceptível, quem sabe não intencional, mas Deus ele usa quem quer na hora que ele quer. Não estou dizendo que Deus usa uma pessoa mundana para pregar o evangelho de maneira nenhuma, mas se Deus quiser alguém para fazer algo que venha trazer impacto, para que outros venham a ser salvos, ele pode fazer isso. Ele pode fazer. Deus usou jumenta uma vez só. Veja que quando o profeta quis fazer uma loucura, Deus usa os animais, Deus cria alguma circunstância quando ele quer salvar alguém, queridos. Quando ele quer salvar alguém, ele cria circunstâncias. Então nós vemos tudo isso aí nos evangelhos, é mostrar no evangelho de João essa universalidade da salvação, o alcance universal da salvação.
Porque é hebraico, o latim e o grego. É a salvação sendo a todos. O alcance a todos. Sabemos que Jesus também vai reinar no milênio. Tem um aspecto futuro também. Mas ele já reconheceu ali. Sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. E foi o que aconteceu com esse ex-ladrão da cruz. E aí o ponto 2, o tópico 2, fala dos apóstolos, né, os missionários, Filipe e Pedro. Veja que Filipe pregou para a multidão, mas depois ele desceu ali a Gaza, região do deserto dos filisteus, pregou para uma pessoa, que era o eunuco da rainha de Candace. Muitas vezes Deus nos chama para ir para um deserto, porque tem uma alma que precisa ser alcançada ali. E aí nós vemos em Atos dos Apóstolos, que na verdade deve ser chamado, alguns historiadores, comentaristas diz, ato do Espírito Santo. E nós vemos ali muitos atos do Espírito Santo. Nós vemos isso, né? Nós vemos isso. E aí nós vemos também Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Veja que lá em Atos 13, veja que tinha muitos doutores ali, o que estava, o Manaém, que conviveu com Herodes, tetrarca, só a classe alta, estava só a elite ali na grande Antioquia, que foi a primeira igreja missionária de natureza gentílica. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo, a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado, e eles tendo orado e jejuado, colocaram as mãos sobre ele e despediram. Veja, que a igreja tinha toda comunhão, oração e jejum, que o Espírito Santo até falou com eles. Olha que algo glorioso, queridos. Porque a igreja sem o Espírito Santo, nós não somos nada. É o Espírito Santo que nos envia, é o Espírito Santo que nos reveste, é o Espírito Santo que nos capacita para a obra. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos envia, queridos. A igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso, queridos. E aí nós vemos aí o tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, nas cartas paulinas do apóstolo Paulo. Nós vemos a igreja de Romanos, é uma carta que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados, né? Sobre a salvação, o pecado, a cruz de Cristo, são ensinados em Efésios. Em Éfesos, né? Em Efésios, fala sobre a unidade, o ensino, fala sobre a graça de Deus, fala sobre a queda do muro de separação entre os judeus e gentios, que existia um muro que separava. Através do sangue, fomos ligados em Cristo, judeus e gentios. Depois, né, temos as cartas pastorais, né, Timóteo e Tito, que lidam especificamente com as qualificações para a vocação de novos líderes da igreja e plantadas, né, e como dirigir assuntos de uma igreja local. Né? Ou seja, tem todo esse compêndio aí da salvação, né, nas epístolas. Lá em Coríntios também, são essas epístolas, cartas paulinas, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, né, Efésios, Filipenses, Colossenses, tudo isso. Veja que Filipenses mostra ali Jesus sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, né? Esvaziou-se, murchou-se, esvaziou-se da sua glória e veio aqui à terra. E depois tem as cartas gerais, Hebreus, né, que demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, que fala sobre essa nova aliança, né, feita em Cristo Jesus. Então veja, Tiago, né, contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E finalmente as cartas de Pedro, né, que assegura a nossa posição de povo de Deus e esperança da vinda do Senhor. E por fim, querido, nós vamos ver que no Antigo Testamento, veja que vai mostrar mais Deus agindo. E o Novo Testamento, mais Jesus. Em nosso tempo, mais a ação do Espírito Santo. Veja que é um Pai 3 em 1. Mas sempre você vai ver mais Deus, Novo Testamento, Jesus. E hoje,
ação do Espírito Santo. É trino e uno. Ação do Pai, Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando for batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, no Apocalipse, lembra que eu falei no começo sobre o Antigo Testamento, a preparação, Novo, a manifestação, né? E aí nós vemos também nos Evangelhos a manifestação, né? Nas epístolas a explicação, e em Apocalipse a consumação. E em Atos a proclamação, né, da obra do Redentor também. Então veja, o Apocalipse então é o quê? A consumação da obra do Redentor. Ou seja, é o cumprimento dessa missão. O Apocalipse quer dizer o quê? Missão cumprida. Lá em Apocalipse 1, 19, diz assim, Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Escreve as que tem visto, refere-se ao passado, e as que são, essas 7 igrejas que deveriam ser igrejas missionárias, refere-se às que são. As que depois dessas há de vir, é a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Você vai ver esse nome igreja somente até o capítulo 3 de Apocalipse. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não vê mais falar sobre igreja. Ela já está arrebatada, e o juízo de Deus, com alguns falam de falsa paz, que vai ser uma paz de 3 anos e meio. Isso é engano, queridos. Isso é falta de conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Você vai ver capítulo 4, 5, a quebra do selo, aonde vê tribos, povos, línguas, qual cordeiro foi morto e comprou para Deus. E no capítulo 6 de Apocalipse, que já é praticamente no início da grande tribulação, você vai ver selo sendo quebrado ali. Tira a paz, depois guerra, fome, morte. Então não espera muita coisa boa na grande tribulação, nos 7 anos da grande tribulação. Vai ser tormento, vai ser tortura. E vai ter salvação, porque o fim ainda não é. Né? Como diz lá em Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino, aqui está falando do evangelho do reino, que será pregado em todo o mundo, e em todas as gentes, e então virá o fim. O fim não é quando a igreja for arrebatada, queridos. E então virá o fim, porque algumas pessoas acham que Jesus só vai vir quando você pregar para todo mundo. Engano! O fim aqui não é quando a igreja ser arrebatada. O fim vai ser no final da grande tribulação. Depois vai ser o julgamento das nações e o milênio. Depois do milênio vai ser o juízo final. Depois o estado eterno. Então ficamos com essa palavra, ficamos com essa reflexão. Então nós vemos aqui missões transculturais revelado no Novo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento. Bem, preciso que você compartilhe com seus amigos, as suas amigas. E vamos todos juntos aprender e crescer juntos a palavra do Senhor. Amém.